Glória a Deus. De Amém, oração, gente? sexta-feira Cadê? agora, às 19 horas. Vai ter o culto da manhã, 7 horas. Mas é o nosso segundo ajuntamento. O primeiro foi no dia 2 de julho. E agora nós vamos ter o segundo. O primeiro foi surreal. Foi muito, muito forte. Veio uma quantidade em peso de pessoas sedentas ali mesmo pela oração. E eu sei que nós estamos precisando. Estamos numa fase que precisamos orar. Então, por isso, estaremos aqui nessa sexta-feira agora, dia 14, às 19 horas, tá? Vai ser das 7 às 8 da noite, pontualmente. Serão só 60 minutos. Venha direto do trabalho, venha de onde você estiver. Nem vá em casa, senão você vai ficar desanimado, não vai querer voltar. Venha nessa sexta-feira, porque, meu irmão, o negócio aqui tá sério e a gente precisa mesmo nos unir em oração para receber essa vitória. Já abriram aí Ezequiel 37? Hoje o diabo está querendo atrapalhar, mas não vai não, amém, gente? Não vai não, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Ezequiel 37. Consegue prestar atenção com a zoada ou não? Eu consigo, e você? Consegue ou vai ficar desconcentrado? Então bora lá, que o show não pode parar. Ezequiel capítulo 37. A gente está falando, gente, sobre profecia. Esse mês vai ser o mês da profecia, onde o vale de ossos secos será movimentado na sua vida. Você crê? Então, tudo aquilo que era seco, tudo aquilo que era sem vida. O meu foi. O meu não pode, não. Alcançará a vida de Deus, receberá a vida de Deus. Mas precisa que eu e você, uma voz profética, se levante. E o Senhor vai te usar nesse mês de agosto como uma voz profética na sua vida, na sua casa, com relação à situação que você tem passado. Tem que ter uma voz, irmãos. O poder de Deus não desce de graça. Ele não desce sem que a terra o provoque. É necessário uma provocação. Se há uma provocação, o poder de Deus vai descer e vai fazer milagre. O poder de Deus vai descer e coisas extraordinárias vão acontecer. E aqui em Ezequiel 37, vamos ler aqui o versículo 1. Na NVI está dizendo assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Dá uma paradinha por aqui, gente. Perceba que a mão do Senhor leva Ezequiel ao vale e ele vai caminhando por aquele vale. A gente viu aqui domingo passado que em alguns momentos a mão do Senhor vai nos levar a lugares que a gente não está acostumado a ir. Há lugares que muitas vezes são desagradáveis para nós. E não significa que é o diabo que está me levando, o pecado ou algo assim, como a gente costuma rotular, intitular. Não. Às vezes é a mão do Senhor mesmo que te leva para lugares assim, para situações assim. E eu preciso entender que a mão dele está me levando para lá. Agora, a mão do Senhor levou Ezequiel lá e deixou. Deixou no sentido assim, que ele caminhasse, transitasse e conhecesse aquele vale. E conhecesse aquela situação, aqueles ossos sequíssimos. E a gente hoje que está acostumado com o evangelho meio Nutella, um evangelho mais confortável, um evangelho um pouco mais agradável, se me agrada eu aceito, se não me agrada eu também não quero. A gente está mais ou menos numa situação assim no século de hoje, isso geral. A gente pode correr o risco de pensar, por que Deus deixou ele lá, para ele passear lá? Por que Deus deixou que ele caminhasse naquele vale ali? Por que o Senhor permitiu que ele andasse naquele lugar? Deus tem seus meios, irmãos, de nos ensinar as coisas. E a pedagogia de Deus, o modo de ensinar do Senhor, muitas vezes é fora daquilo que nós consideramos normal. É igual você quando vai deixar o seu filho na escola. Você abandonou seu filho lá na escola? Uma criança pequena, vamos imaginar. Você abandonou seu filho na escola? Sim ou não? Não.
mas você o deixou na escola por um breve período de tempo para que aquela criança pudesse fazer o quê? Aprender, ser ensinada. Agora imagine se os pais ficassem dentro da escola, irmão, junto com as crianças. Que bagunça que ia ser. E eu não ia. O menino estava lá, ó, escrevendo bem devagarzinho. Ai, mãe, não terminei de copiar, não. Aí a mãe, não apaga não, professora, que meu filho não terminou ainda, não. Ia ser assim ou não ia? Ia. E se outra criancinha viesse bater nela? Não bate no meu filho, não, viu? Você não bate no meu filho, não, senão eu te belisco. Ô, irmão, fala sério se as mães não iam fazer isso. Fala a verdade. Aí as mães, eu sei que as que ficaram caladas concordam. Vocês iam fazer, porque mãe não suporta. Mãe não suporta alguma coisa acontecendo com o filho dela. Ela vira uma leoa. Então é necessário que você deixe o seu filho na escola, saia e permita que ele aprenda. Permita que ele conviva com outras crianças. Permita que ele seja forjado. Permita que ele seja ensinado a conviver com outras pessoas da mesma idade dele. E permita que ele aprenda a compartilhar, viver em comunidade. Deveria ser isso que a escola tem que ensinar, né? Deveria. E aí você volta depois para buscá-lo e leva para casa. Mas aquele período de tempo foi um período de tempo dele, na escola. Deus faz assim conosco e a gente não entende. A gente interpreta o deixar de Deus, deixar entre aspas, com abandono. Deus me abandonou nesse vale, Deus me abandonou nessa situação. Deus me deixou nessa situação. Poxa, por que tanta dor? Não poderia ter curado? Não poderia ter livrado? Não poderia ter feito? E a gente não vai entendendo o modo de Deus ensinar, a didática de Deus ensinar. Israel estava ali numa fase repetitiva de idolatria, de distanciamento do Senhor. E aquele exílio, aquela fuga ali para a Babilônia, foi um momento em que a didática de Deus estava entrando em ação, o ensino de Deus estava entrando em ação. E às vezes a mão de Deus deixa, não abandona, mas deixa. Você está entendendo a diferença? Quem está entendendo, igreja? Você entendeu? Lembra do filho? Eu deixei o filho na escola, eu não abandonei ele lá. Na hora certa eu vou lá pegar ele para trazer de volta para casa. E aí quando chegar em casa eu vou perguntar para ele, o que você aprendeu hoje, meu filho? Como é que foi o seu dia na escola? Pais, façam isso com seus filhos. Conversem. Perguntem como foi. E aí o pai vai perguntar, e aí, como é que foi? Você aprendeu o quê? Deixa eu ver o que você aprendeu. Ai, que massa, que legal. E você vai exaltando ele. Nossa, meu filho, você é muito inteligente. Ah, mãe, mas eu errei tudo. Tem nada não, você amanhã se acerta. Ah, mas a tia estava escrevendo lá no quadro, sei lá como é que é hoje as escolas, né? Na minha época era giz de cera, na época de você, giz de cera não. Giz mesmo, o quadro verde, giz, um negócio, um pó entrava no nariz da gente. Se hoje tivesse giz nas escolas, as crianças cheias de rinite vão sair de lá tacadas de alergia. Então hoje é projetor, é sei o quê, é quadro branco, o pau quebra. E ali a pessoa apaga lá, tia, eu não copiei. Não sei nem se copia mais hoje também, eu nem sei se copia. Se tem caderno, que hoje é tudo celular, né? Não sei nem se acontece. Mas vamos supor que aconteça. Vamos supor que ainda escrevam no caderno. Vamos supor que ainda copiem do quadro. Vamos supor. Aí a professora apagou, mãe, não consegui copiar do quadro. Não, meu filho, amanhã você consegue. Vamos treinar um pouquinho aqui a sua escrita. Vamos treinar a sua caligrafia. Lembra disso ou não? Quem tinha o caderninho da caligrafia? Ah, meu irmão. Vamos treinar essa caligrafia. Vamos fazer o caderninho do desenho. Era assim. O pai deveria, né, estimular pós-aula. E essa é a palavra do Senhor para nós. Deus está te levando para um ensino diferente nesse vale de ossos secos que você está passando. Deus está te levando para uma didática diferente nesse constrangimento, vergonha e caos que você está passando. A mão dele não te abandonou, a mão dele permitiu que você aprendesse.
A mão do Senhor não abandona a gente, ela permite aprendizado. A mão do Senhor permite que eu seja ensinado. A mão do Senhor permite que eu possa subir de nível. E não há como subir de nível sem aprender no nível anterior. Não há como eu subir de nível sem entender a série anterior que eu passei. Então por isso que o vale é necessário. Por isso que a mão do Senhor me conduz a isso. Mas ela não me abandona. Diga, a mão de Deus não me abandona. Mais forte, diga, a mão de Deus não me abandona. Não abandona você. Agora a gente, ao invés de aproveitar o aprendizado do vale, o ensino do vale, a didática do vale, a gente reclama no vale. A gente murmura no vale. Porque tudo que eu não entendo eu reclamo. Sim ou não? Tudo que eu não compreendo eu murmuro. Se eu não compreendo uma coisa, o meu ímpeto inicial é reclamar. Porque eu não estou entendendo, então eu reclamo. A real é essa. Eu e você somos iguais. Não, pastor, eu não reclamo não. Ah, irmão, pelo amor de Deus, vai mentir uma hora dessa? Pelo amor de Deus. Tudo que a gente não entende, a nossa primeira ação é reclamar. Ou mentalmente, ou verbalmente. Não adianta, não tem fuga. E é nessa hora que precisamos entender. Opa. A mão do Senhor está me levando nesse vale, beleza. Qual é a didática de Jesus para esse momento? Qual é o ensinamento para esse momento? Qual é o aprendizado para esse momento? Aí vem uma coisa interessante que Ezequiel falou. Versículo 3. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu o sabes. Essa é a palavra do Senhor para você. Deus está te levando numa situação impossível, para que você saiba que é impossível e que só Deus vai fazer. E Ele vai. E Ele vai. Tem impossíveis que Deus me faz provar. Tem impossíveis que eu preciso sentir o gosto amargo dele. Porque o impossível na minha boca é amargo. O impossível na minha boca é azedo. Mas para Deus é o ambiente ideal. Para mim é azedo, para mim é amargo. Ver uma coisa e não poder fazer. Ver algo e não poder resolver. Para mim isso é tenso, irmão. Eu gosto de resolver. Eu gosto de ter a resposta. Eu gosto de agir. Alguém é assim também? Eu amo isso. Tem algo ali e eu consigo resolver, glória a Deus, eu fico muito feliz com isso. Mas tem uma situação e eu não consegui resolver, irmão, poxa, chega a dar um desânimo. Eu não consigo resolver tal coisa. Eu não consigo solucionar tal problema. Então para mim é amargo. Para mim é triste. Para mim é desanimador estar diante de uma situação impossível. Mas para o meu Pai, o meu Deus, o ambiente é ideal. Para mim não é ideal, para mim é horrível, mas para o meu Deus é tudo o que Ele precisa para agir. Deus não precisa fazer uma coisa que é possível para mim. Deus não precisa realizar algo que eu consigo realizar. Deus não precisa fazer uma coisa que eu posso fazer. Então Ele me conduz a uma coisa impossível. Ele me conduz a uma situação improvável. Ele me conduz a uma situação amarga, para que eu entenda que eu não sou o Deus da situação. Ele é. Então eu reconheço. Perceba que Ezequiel passeou no vale. Ele reconheceu que ele não poderia fazer nada. Aí Deus pergunta, esses ossos podem viver? Esse impossível, meu filho, pode acontecer? Aí Ezequiel olhou, não viu possibilidade. Porque ele passeou no vale. Ele olhou e não viu jeito. Ele olhou e não viu como. Ele olhou e não viu possibilidade daquele vale ter vida. E não tinha. Humanamente falando, não tinha. Aí ó a resposta sábia. Eu não sei. Mas tu sabes. Eis um homem inteligente. E é eu que tenho a resposta, Senhor? Sou eu, é? Israel está passando o que está passando, e parece que o Senhor não está vendo a gente, e parece que o Senhor nos deixou, e parece que o Senhor sabe. Porque quando eu permito que a mão de Deus me ensine, eu tenho as palavras certas para lançar no mundo espiritual. E foi aquela palavra de Ezequiel que fez a instrução, a profecia entrar em atividade. O Senhor sabe.
Porque para Deus não existe coisas impossíveis. Para Deus não há nada impossível, gente. E eu sei que talvez você está diante de uma situação de impossibilidades nesse momento. Diante de uma situação de ossos secos, caso contrário, essa palavra não vinha nem para mim, nem para você. E essa situação de ossos secos não quer dizer nada além de que Deus fará o impossível se tornar possível. Lucas 1:37, abre aí. Lucas, capítulo 1. Aleluia. Coisas grandes vão acontecer nas nossas vidas. O gosto é amargo para mim e para você, irmão. Para Deus é o sabor de mel. Coisas grandes virão para nós. Oh, aleluia. Ai, pastor, eu estou numa situação tão impossível, não sei o que fazer. Primeira dica, não murmure. Segunda dica, você não sabe, mas Deus sabe. Vamos ler juntos, versículo 37? Peraí, vamos só contextualizar? Sabe para quem que ele falou isso aqui quando você lê isso aí? Quando você lê isso aí? Ele estava falando isso, o anjo do Senhor falou isso para uma adolescente, virgem, que ainda ia se casar, nunca tinha tido um relacionamento com ninguém, ia se casar, a mocinha virgem, adolescente, e ele chega para ela com a notícia: você vai ter um filho. Como que eu vou ter um filho se eu não conheço ninguém? Eu ainda não sou casada. Aí o Espírito Santo virá sobre ti e vai encher o seu ventre com o Filho de Deus. Porque para Deus, leia aí o 37. Vai lá, 1, 2, 3. De novo, fala mais alto aí. E eu sei que você já sabia disso. Mas hoje essa palavra vem como um orvalho para você. Para você entender que o seu vale ainda vai entrar em movimento. Para você entender que os ossos secos vão entrar em movimento. Para você entender que o Senhor não abandonou, a mão do Senhor não abandona, a mão do Senhor deixa para aprendizado. A mão do Senhor deixa para ensinamento. Mas foi uma doença terrível que eu vivi, que eu passei na minha casa. Mas foi uma situação difícil que nós passamos, pastora. Mas foi uma perda. O fulano se foi. Não era para ele ter ido agora. Não era. Quem tem o controle do tempo, da vida e da morte, senão o Senhor, igreja? Eu vou entender a morte? Eu não vou. E você também não vai. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criaturas, irmão, criadas para a eternidade, amém, meu povo? Por que a morte entrou? Por causa do pecado de Adão. Por conta disso, irmão, a gente não sabe lidar com perdas. Nós não sabemos, porque nós não fomos criados para perder. Nós somos criados para viver em jardim de abundância, dá glória a Deus aí. Nós somos criados para ser seres eternos com o nosso Pai. Aí entra o pecado no mundo e muda toda a história. Aí vem Jesus, o Pai entrega Jesus por nós e restaura toda a história. Então eu e você agora nos tornamos de novo seres eternos, mas com a carne. Mas com a carne que precisa ser vencida. Mas com a murmuração que precisa ser vencida. Mas com dores que precisam ser vencidas. Antes de Jesus, eu não tinha como viver isso sozinho. Depois da cruz, eu tenho chance. Depois da cruz, eu sou eterno em Cristo Jesus. Depois da cruz, eu posso ver o impossível se tornar possível na minha vida. Porque Ele vai fazer isso acontecer para você. A mão de Deus não te abandonou. Ela te deixou para o ensino. E daqui a pouco, a mão do Senhor vai fazer o impossível se tornar possível na sua vida. Vai depender da sua palavra. Acaso poderão viver esses ossos? O Senhor está perguntando para você hoje. Acaso esse casamento pode ser restaurado? Acaso esse filho pode sair do mundo das drogas tão afundado que ele está e ser um homem de Deus, um profeta?
Acaso a sua situação financeira na qual você está devendo mundos e fundos, ela pode ser transformada para uma situação de abundância? Acaso você que é sozinho na sua casa, não tem ninguém convertido ainda? Acaso 100% da sua família pode ser salva em Cristo Jesus? Por acaso as coisas na tua vida, de modo geral, pode dar certo, sendo que está dando tudo errado e você não está conhecendo outro cenário? Eu não estou enxergando outro cenário a não ser tudo dando errado, pastora. Aí a pergunta do Senhor vem: acaso esse cenário de coisas erradas pode se transformar num cenário onde tudo dá certo? É o Senhor perguntando para nós hoje. A pergunta é para mim e para você. Naquele dia ela foi para Ezequiel, hoje é para mim e para você. Aí Ezequiel diz, ele não murmurou, mas eu já tenho muito tempo vivendo isso, mas o Senhor não olha para Israel, mas Israel está pedindo misericórdia, mas e não sei o que. Ele disse, o Senhor que sabe. Não importa o tempo que esses ossos estão mortos, não importa o tempo que eles estão secos, o Senhor sabe se a vida entra ou não. E eu só estou aqui para presenciar, eu só estou aqui para viver. Assim deve ser a nossa atitude de voz profética. Não vejo possibilidade, mas o Senhor sabe. Estou provando o gosto amargo do impossível, mas na boca do Senhor o impossível é realidade. O impossível já está feito, o impossível é real, porque para Deus não há nada impossível. Aquilo que era osso na sua vida, seco, sem vida, sem chance, não tem a menor chance disso dar certo, pastora. Tudo que eu poderia fazer eu fiz. Não tem a menor chance disso dar certo para você. A mão do Senhor te deixou nessa situação, não te abandonou, te deixou, te permitiu ficar nessa situação para te dar um ensino. E após esse ensino, você verificará que o impossível que era para você, para Deus, já é materializado em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra